Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar sobre o livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Bem, pessoal, então eu decidi hoje fazer esta resenha aqui no canal, tá? Onde eu vou citar alguns pontos da obra, falar sobre o contexto em que ela se passa, falar um pouco também sobre a autora e qual é a sua relevância para a escrita brasileira no geral, tá? Enfim, vou pontuar várias coisas aqui. Então, esse é um vídeo que pode conter alguns spoilers da trama, tá? Mas eu não vou contar pontos chaves que ocorrem aqui dentro. Então, não vou contar o final. Então, se você está nesse vídeo com medo de saber o final, pode ter certeza que não vou contar o final. Mas alguns tipos de spoiler acabarão podendo vir e podem ser considerados spoilers para alguns. Então, se você não quer ter nenhum tipo de contato com alguma opinião, alguma coisa sobre a história, este vídeo não é para você por enquanto, tá? Este é um livro que eu vi que ele é pedido em alguns vestibulares, e por conta disso ele veio sendo mais conhecido. Mas antes de ser pedido aí por vestibulares da vida, ele não era um livro muito falado. Na verdade, a autora Júlia Lopes de Almeida é uma autora que acabou caindo no esquecimento, digamos assim. Então é uma coisa bem triste, né, a gente saber que uma autora deste tamanho tenha feito tantas obras e infelizmente acabou caindo no esquecimento por um bom tempo. Então só agora que o seu nome está vindo à tona novamente. Bom, já que eu estou falando da Júlia Lopes, vamos falar então um pouco sobre a autora. A Júlia Lopes de Almeida nasce em 1862, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, obviamente, e falece em 1934. Casou-se com um escritor português em 1887, onde conheceu ele em Lisboa, se não me engano. Então ela chegou a fazer viagens para Portugal, mas passou bastante tempo da sua vida aqui no Brasil. E ela nasce em um período, então, onde mulheres que queriam ser escritoras não eram apoiadas. Essa não era uma coisa em que era muito bem vista na época, digamos assim. Então, como diz aqui no final desta minha edição, falando um pouco sobre a autora, tem um trecho aqui onde diz que a autora escrevia escondida, né, dos seus pais, para eles não perceberem que ela tinha essa vontade de escrever, de criar histórias, ser uma escritora. Então é um contexto histórico onde ela está inserida que é muito difícil para as mulheres. As mulheres não têm direitos suficientes, são muito também subjugadas. Muito dessa coisa vai ser transpostas então para as obras dela. Ela gosta muito de tratar de temas tabus, digamos assim, que eram da época, como o adultério, a emancipação feminina, a abolição da escravatura. Então ela é uma mulher que lutou sempre em prol dos direitos femininos, digamos assim, né? E ela também, como se não bastasse isso, ela ajudou, foi uma das idealizadoras da Academia Nacional de Letras. Porém, seu nome não foi adicionado, não foi inserido lá, pois na época que criaram a ABL, né, que é a Academia Nacional de Letras, mulheres não podiam entrar, eram só homens. Então seu nome foi retirado e colocaram então o nome do marido dela no lugar, né? Coisa mais nada a ver, né, na época. Salvo me engano, ele ocupa então o terceiro lugar na cadeira da Academia Nacional de Letras. Obviamente isso foi uma grande injustiça, né, com a autora. Mas ela então seguiu aí escrevendo, não desistiu e publicou muitas obras, crônicas, romances, poemas, enfim, ela tem uma vasta gama, né, de livros. Então ela publicou muita coisa. Outros dos livros dela que também estão além de A Falência, que é um dos seus romances mais conhecidos, a gente tem A Intrusa e A Viúva de Simões. Falando um pouco, uma curiosidade aqui sobre a Academia Nacional de Letras é que hoje eles já aceitam agora nomes femininos. Isso aconteceu só a partir então do ano de 1977, quando Rachel de Queiroz foi a primeira mulher então a ocupar uma cadeira e ser considerada uma imortal da literatura. A Falência é um livro escrito então no ano de 1901, mas a história se passa no ano de 1891 até 1893, meados disto. Ou seja, nessa época a gente tinha escritas aqui no Brasil muito influenciadas do realismo e do naturalismo. Então, A Falência, por exemplo, é um romance
onde tem muito dessas duas características do realismo e do naturalismo brasileiro. Contextualizando aqui rapidamente, o realismo é uma escola literária que veio então para contrapor as ideias, digamos assim, o jeito de escrita que era o antecessor seu, o romantismo. Romantismo que tinham obras onde idealizavam os personagens, principalmente as mulheres. Então, tudo era descritivo de modo exagerado, digamos assim. Tinha muito dessa coisa do romance. Também sempre as histórias tinham finais felizes, geralmente. Então, obras que marcaram o romantismo foram Helena, A Senhora de José de Alencar. José de Alencar foi um grande nome, então, do romantismo brasileiro. E tinham histórias mais subjetivas, enquanto o realismo ele vinha com histórias mais objetivas, eram mais diretos ao ponto, e em vez de só falar coisas idealizadas, não, o realismo ele vem para mostrar a realidade, o Brasil, de como ele era nesta época então. Gosto muito desse movimento literário que teve na época, porque serve então para a gente ver como estavam inseridas então as pessoas daquela época, porque os escritores dessa fase, né, da escrita, eles pegavam muito da realidade em que eles estavam vivendo e colocavam em suas obras. Então a gente pode ver, tem muito da realidade do Brasil aqui dentro de A Falência também. E o livro que marcou o início deste movimento do realismo foi então Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Machado de Assis, então, é o grande nome do realismo brasileiro, que ele também fez parte do romantismo antes disso, mas o seu nome realmente, as suas grandes obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como aqui citei, são as suas obras mais lembradas e comentadas até hoje, tá? Então a gente tem aí no século XIX esse movimento literário, essa escola literária. Então aqui a gente vai ter muito dessas características, então a autora vai falar de assuntos da época, assuntos que faziam parte daquela época, como o adultério, que era as mulheres eram muito julgadas, né? Por exemplo, o homem, às vezes o marido traía a mulher e nada acontecia, e quando a mulher traía o marido, ela era meio que a sua vida acabava ali, ela seria então mal vista pelo resto de sua vida. Faz muito da crítica social, mostra muito também dessa desigualdade que tem, né, entre a exploração do trabalho e a burguesia da época, onde tudo era muito desigual, né, e isso vai ser colocado muito à tona também no naturalismo, com o Curtiço, né, uma obra que marca bastante este movimento. Vai entrar em pauta também a escravidão, a abolição da escravidão, então vai falar muito de racismo, né, pois é uma coisa que está sendo muito nova aí, e apesar da abolição da escravidão ter acontecido já, muito ainda se discutia sobre esse assunto. E o naturalismo ele segue mais ou menos essa mesma linha, ele vem um pouco depois, mas quase que junto com o racionalismo, mas ele trata o texto de forma mais exagerada, digamos assim. Ele traz uma animalização do homem, né, dentro das suas obras, mas também tem aquela coisa da objetividade, etc. E obras que marcaram o naturalismo foram o Curtiço e o Mulato, por exemplo. Enfim, acho que vocês já conseguiram se situar aí, mais ou menos também, do qual é o estilo de livro que temos aqui em A Falência. Aqui então a gente vai acompanhar a história da família do Francisco Teodoro. Francisco Teodoro, então, ele tinha vindo de Portugal para aqui para o Brasil, e ele era um garoto, um rapaz muito pobre, ele veio para o Brasil muito pobre, mas conseguiu enriquecer, conseguiu ficar rico graças ao seu trabalho braçal. Então ele tem muito orgulho disso, ele gosta de falar isso, pois para ele o maior prazer da vida é você chegar ao topo com o serviço honesto, digamos assim. Então hoje, aqui onde os anos se passam, ele vira um homem rico e ele é um comerciante então de café. Ele tem um grande galpão, tem um grande armazém e ele é muito rico por conta disso. E o café nesta época era algo que estava bem em alta na economia brasileira. Ele é um cara completamente conservador, não a favor da República, que a República tinha acabado de começar naquela época, né, e saindo do imperialismo. Então ele é um cara que não concorda com muitas coisas atuais. Então aqui a gente tem um tempo de mudança, né? Muitas coisas estão novas acontecendo. Então tem a abolição da escravatura, a gente tem a República começando, novos tipos de comércios, ideias, e enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
e ele parece que fica preso a ideais do passado. Eu gosto muito do primeiro capítulo deste livro, onde a gente vê um pouco da genialidade da escrita de Júlia Lopes de Almeida, onde ela descreve então toda essa ambientação da história. Aqui a gente vai ter uma história que se passa no Rio de Janeiro, então ela dá toda uma ambientação, ela mostra então alguns detalhes, que tudo que está acontecendo, tudo muito descritivo, né? Enfim, eu acho muito legal isso, tá? E foi muito legal essa apresentação aqui da história neste primeiro capítulo. Então, o contexto histórico é basicamente esse. A gente tem aqui um Brasil que está recém-saído do imperialismo, indo para a República. A gente tem a abolição da escravatura também aqui no Brasil. A história se inicia então com um período próspero do café, onde ele era muito cultivado e quem trabalhasse com isso, né, quem administrava esses negócios, se dava muito bem na vida. Porém, esse tempo da prosperidade do café aqui no Brasil não dura muito tempo. Então ele vem uma grande queda na vendas de café na indústria, causa uma grande crise econômica que é chamada então de encilhamento. Então é basicamente esse o período que está inserido a falência. Outra personagem da obra, então, muito importante por sinal, é a Camila, ou também chamada de Mila aqui neste livro, que é a esposa, então, de Francisco Teodoro. Eles não se casaram por amor, tá? Foi um casamento meio que arranjado. Então, ambos se casaram por interesse. O Francisco Teodoro por querer ter uma mulher para lhe dar filhos, para cuidar da casa, enfim, para ter alguma companhia, para ser a dona do lar. E ela para ficar rica, enriquecer. A sua família de Sergipe estava pensando já em voltar para lá, então ela tinha uma família muito pobre. Então ela viu nesse casamento uma chance de enriquecer. Foi isso que ela fez. E por conta desse casamento, por falta de amor, ela tem um amante, que é o Dr. Gervásio, que eu vou comentar mais sobre ele daqui a pouco. Então, mas não se engane, o Teodoro também ele tem outras amantes e a Camila sabe disso, então ela usa isso como justificativa. Ela fala assim, se ele pode me trair, por que também não posso trair ele? Eles têm 4 filhos, tá? Um deles é o Mário, que é o mais velho, um rapaz de 19 anos, e ele é um cara que é uma decepção para o seu pai. Então ele só quer saber de curtição, ele também não gosta de trabalhar. Então o Francisco Teodoro fica muito triste com isso, porque ele queria que o seu filho então o substituísse, né, no futuro e pegasse os negócios da família, mas pelo visto não é isso que ele quer. A gente também tem a Ruth, que é uma personagem jovem de 15 anos, que adora música, gosta de artes, essas coisas do tipo. É uma personagem que eu gostei muito, achei muito interessante vários trechos aqui do livro, tá? A gente tem também as gêmeas, que são a Raquel e a Lia, que são 2 garotinhas que, assim, não são tão importantes para o enredo da história. Quando a Camila ela se muda então para a mansão, o casarão de Francisco Teodoro, vai junto com ela a Nina, que é a sua sobrinha, e a Nina então fica meio que encarregada de ser uma empregada da família. Então ela cuida das crianças, ela é uma faz tudo realmente da casa. Voltando agora então para o Dr. Gervásio. O Dr. Gervásio então ele conheceu a família Teodoro quando uma das filhas do casal ficou doente e foi ele então que tratou desta criança. Então eles meio que devem a vida para este doutor. E foi aos poucos então que ele e a Camila foram criando uma relação ali embaixo dos tapetes. Porém, meio que todos sabem nas entrelinhas que os dois têm um caso. Eles não conseguem esconder isso muito bem. Porém, Teodoro, ele não percebe nada disto. Outra personagem que temos aqui na história é a Noca, que é uma criada então da casa, uma mulher negra. Ela faz poucas aparições aqui, mas ela tem muita dessa superstição. Então ela, por exemplo, tem um trecho aqui do livro onde ela fala para não tirar as teias de aranhas do armazém porque dão sorte. E ela fala aqui de um espelho que quebra aqui em uma parte do livro, ela fala que vem azar por aí. Enfim, é um personagem que não tem tanto destaque, tá? Mas serve para mostrar aí um pouco também de como eram tratados, então, os negros logo após a abolição da escravatura. Então a gente tem aí os negros ainda sendo muito trabalhados como empregados, a gente tem eles sendo muitos também menosprezados em muitos momentos, e toda essa menospresidade, nem sei se existe essa palavra, menospresidade, enfim, essa menosprezação dos negros, né, que acabaram de sair da escravidão, será muito transposta então em uma personagem chamada Sancha. Bom, a Sancha, ela vive então numa casa
junto com as tias, que são então a tia Joana e a tia Italvina, que são parentes então da Camila. A Camila nem gosta de visitar as duas, então por isso ela leva a Noca para, com as suas filhas mais novas para visitar as tias, e as garotas também nem gostam delas. Bom, a Joana, ela é uma religiosa, vai muito à igreja, ela fala muito da religião, mas ela é uma mulher que nada tem de bondosa. Então, ela só quer ficar dando pitacos na vida dos outros e julga quem não vai para a igreja, julga muitas pessoas. Ela meio que se acha superior a todos só por ir para a igreja, mas na prática ela não faz o bem. A gente tem a Italvina, que é uma personagem que aparece menos que a Joana. Então ela vai ser então uma mão de vaca, digamos assim, ela não gasta seu dinheiro por nada. E ela então que vai fazer maus tratos com a garotinha Sancha, que é uma empregada, uma criada desta casa, tratada em condições assim muito precárias, sempre sendo xingada, agredida fisicamente, verbalmente. Então é muito triste ver a situação que essa personagem passa. Tem um certo capítulo aqui onde a Ruth, né, ela vai visitar as tias e ela vê uma cena assim e ela fica muito transtornada com isso. E ela até fala assim pra Sancha em um momento: por que você não foge? Foge dessa situação. Enfim, eu não vou contar se ela foge ou não, porque acabaria podendo estragar a surpresa. Mas realmente é um capítulo que me deixou muito angustiado e foram um dos mais fortes e impactantes aqui, confesso, de que eu li todos esses maltratos que a Sancha sofre aqui na história. A gente tem também o Capitão Rino, que ele é um aventureiro, ele vive viajando por aí, e ele se apaixona em um momento aqui pela Camila, porém, ele não tem coragem de admitir esse amor para ela, tá? Então a gente vai ver o que ele vai fazer aí durante a trama. Será que ele vai se confessar ou não? Ele tem uma irmã chamada Catarina, e é uma personagem que eu achei também bem interessante, mas tem bem pouco destaque aqui na obra. E ela é irmã, então, do Capitão Rino. E ela é uma mulher que é um pouco à frente do seu tempo, então ela não se casa por opção, ela não quer ter ninguém, ela prefere ficar sozinha. E tem um trecho aqui do livro onde ela vai meio que bater de frente com os ideais de Francisco Teodoro. Então ela fala que a mulher tem que ter sim os seus direitos, e enquanto isso Francisco Teodoro é um cara super conservador, e a gente vai ver meio que os dois argumentos desses personagens aqui em uma conversa. Achei muito interessante este trecho aqui no livro. E por fim a gente tem aqui então o Gama Torres. Quem é Gama Torres? Ele é um cara que está ficando rico, enriquecendo, jogando então, investindo na Bolsa de Valores. E ele que vai meio que persuadir então o Francisco Teodoro a fazer o mesmo. Porém, Francisco Teodoro joga na Bolsa de Valores, mas não dá muito certo. O preço do café então vai ficando muito desnivelado. E ele vai perdendo então toda a sua fortuna e indo então à falência. Não é spoiler falar isso, pois isso está no título do livro, mas a falência ela vem de fato acontecer aqui no livro, bem nas últimas páginas, acredito eu que da página 160 para frente tem então essa falência de fato ocorre. Então a maior parte do livro é o que antecede a isso. Então a gente vai ter muito da vida dos personagens, muito da sociedade, de como eram inseridos eles nessa época. Então, a falência, eu diria que não é o único foco desta história. E a gente não tem só a falência financeira. Depois que a falência financeira ocorre, a falência da família vai acontecendo, tudo vai se desestruturando, a falência dos sonhos de Camila, enfim. Eu particularmente gosto muito do final desse livro, ele deixa uma mensagem muito legal no final, sobre essa união das mulheres, digamos assim. É um final que eu achei perfeito, sabe? Não tinha o que adicionar, o que colocar aqui. Ficou com algumas coisas faltando e tudo mais, mas assim, é um final que eu adorei mesmo. Bom, e para colocar aí nossa cara sobre essa desigualdade onde era a sociedade burguesa e a sociedade então de trabalhadores da época, tem um trecho aqui do livro onde o Dr. Gervásio então vai caminhar pelas ruas, e ele poucas vezes chegou aí na periferia dessas cidades. E ao caminhar essa periferia, ele vê então, a Julia Lopes até descreve de forma muito visceral tudo o que está acontecendo nesse trajeto, muito da rua como está, como tudo é meio que sujo, muito pobre. Então mostra então um pouco dessa hipocrisia que existia na época, essa desigualdade que tinha na época e ainda tem nos dias de hoje, né, infelizmente. Lembrando que A Falência é um livro narrado totalmente em terceira pessoa, e mesmo assim acho que alguns dos personagens foram tratados de formas até que bem aprofundadas.
A Camila, em minha opinião, é a personagem que mais é explorada, ela tem a personagem que mais tem camadas, e a partir do momento que ocorre a falência, ela tem um arco assim na história, onde a gente tem todo um meio que desenvolvimento, né, da personagem, onde ela vai passar aí por altos bocados, mas no final a gente tem uma mensagem meio que positiva, digamos assim, pra personagem, ela evolui de certa forma. Eu gostei muito também da Ruth, como eu falei. Todos os personagens vão ter seus pequenos arcos aqui na história e todos eles vão a autora consegue trabalhar isso de forma orgânica, na minha opinião, não fica algo muito confuso e muito misturado, sabe? Claro que, em minha opinião, alguns personagens poderiam sim ter sido mais desenvolvidos e por isso eu acabei não dando 5 estrelas para esse livro, porque eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento em certos outros personagens, em certos outros momentos da história, mas eu acho assim que o que ela colocou, o que ela quis passar com essa obra aqui, ela conseguiu. E as personagens femininas dessa obra são as que têm mais camadas, são as que têm mais personalidade, são as mais fortes, digamos assim. Já os personagens masculinos, eles são fracos, eles são inseguros, digamos assim, sabe? Eles não têm tantas camadas assim. E por Francisco Teodoro não evoluir, ele utiliza muito do trabalho braçal, assim, com os seus trabalhadores. Então tem muito da exploração do trabalho aqui, por meio desse cultivo do café. Enfim, então é uma obra que vai falar sobre várias coisas, assuntos que até hoje podem entrar sim em pauta, tá? Porque infelizmente muitas coisas da nossa sociedade não evoluiu tanto assim. Então é uma obra excelente, gostei muito da escrita de Júlia Lopes de Almeida, foi uma experiência incrível conhecer essa autora aqui. Com certeza vou ler outras obras dela, tá? Porque este livro aqui me instigou demais a ler outros livros. Não é uma escrita difícil, tá? Acredito eu que se você aí tá interessado em ler clássicos, acho que essa daqui é uma boa porta de entrada, sabe? Pro realismo, pro naturalismo, essa fase brasileira, né? Sem contar que tem assuntos extremamente importantes para a sociedade que estão inseridos aqui. O adultério também vem muito também por influência de obras como Madame Bovary, que também é uma obra aí do realismo, que também vai tratar do tema adultério. É uma obra que eu já coloquei na minha lista de desejados. São várias coisas que a autora trata aqui dentro desta obra. Existem algumas outras edições desse livro aqui, mas a minha, então, é a da editora Príncipe. Ela é uma edição que é uma das mais baratas, assim, de se encontrar, mas, entretanto, se você não quiser pagar por esse livro aqui, você pode pegar ele de graça, porque é um livro que já está em domínio público há um tempo, tá? Então você pode entrar aí no site do domínio público e você encontra o livro gratuitamente, tá? Para fazer download na internet e ler esta obra aqui, que está bem de fácil acesso. Existe uma edição da editora Penguin também, que sempre tem traduções muito boas. E, enfim, existe uma outra edição também de uma outra editora, que eu acabei me esquecendo o nome, mas essa da Príncipes em si tem questões, enfim, de vestibulares, questões comentadas de vestibulares aqui no final, mas as questões que tem aqui, pelo que eu entendi, não são só relacionadas ao livro A Falência, tá? Então aqui a gente tem questões relacionadas ao livro Curtiço, outras obras de Júlia Lopes de Almeida, então a gente tem trechos aqui de livros, tem perguntas aqui sobre o naturalismo no Brasil, como eu expliquei para vocês, enfim, a gente tem uma mistura aqui de várias questões de vestibular, como a Unifesp de 2014, enfim, tem várias questões aqui, a PUC, é um adicional que essa edição aqui, ela tem, tá? Enfim, é isso então o vídeo de hoje sobre A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Conheça essa autora, leiam ela, tá? E leiam mais clássicos também, são livros, assim, incríveis. Vamos valorizar os escritores do nosso país, tá? Enfim, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem e até a próxima. Tchau!